Alô você do Marco na TV, hoje nós vamos falar com Fernanda Leme, ela que foi Miss Ribeirão Preto, Miss São Paulo e segunda colocada no Miss Brasil. A mulher mais bonita de Ribeirão, a mulher mais bonita de São Paulo e a segunda mais bonita do Brasil. O Marco na TV está começando. Muito bem, estamos de volta e vamos falar com Fernanda Leme, essa simpatia, essa beleza mesmo, né? Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quem agradece somos nós. Aliás, como eu disse, né? Você foi a mulher mais bonita de Ribeirão Preto em 2014. Sim. Foi a mulher mais bonita de São Paulo. Sim. E a segunda mais bonita, de acordo com os jurados, né? Sim. Em 2014, no mesmo ano, eu fui a primeira Miss Ribeirão Universo que a Band produziu aqui e fiquei muito feliz. E como é que é esse lance a Band fez um Miss Brasil Universo? Por que esse nome Miss Brasil Universo? Porque são várias franquias. Hoje a gente tem o Miss Brasil Universo, Miss Brasil Mundo e por aí vai, outras franquias. O Miss Brasil Universo é o mais conhecido porque foi o que passou na Band por muito tempo. Hoje ele está sendo transmitido de outra forma, mas é o que todo mundo conhece. Tá certo. E você começou a sua carreira com 15 aninhos. Sim, comecei com 15 anos, quando eu estava no ensino médio, por acaso, eu sempre fui muito alta, eu sempre me destaquei muito pela altura, e eu estava indo para o colégio e uma agência me parou, me entregou um cartãozinho, falou, olha, vai lá na agência, você tem futuro, você já pensou em ser modelo? Eu falei, gente, não, isso daí não é para mim não. E aí eu cheguei em casa, os meus pais falaram, não, vamos dar uma passadinha lá e tal, e aí eu fui para lá. Logo que eu entrei na agência, eu já peguei um trabalho e aí deslanchou. Sem trocadilho, a chave do sucesso foi exatamente o paizão que te incentivou, né? Ele sempre me incentiva, os meus pais, mas o meu pai, ele é bem mais grudado comigo e tudo mais. Minha mãe fica ali nos bastidores, mas meu pai é o que vai em viagens, em entrevistas, em compromissos, enfim. Todo mundo do Mundo Miss ali nos bastidores conhece o meu pai. Então, todo mundo dá risada, mas meu pai sempre está comigo. Normalmente é a mãe que fica incentivando. Nesse caso, é o pai. Eu disse no trocadilho, porque como é que chama teu pai? Edmar. O Edmar é o Edmar Chaveiro, ali da Avenida Dom Pedro I, né? Sim, ele mesmo. Há 30 anos no mesmo local. E você nasceu no Ipiranga? Eu nasci no Jardim Procópio, faz 30 anos que a gente mora lá. E meu pai está lá até hoje. Hoje eu moro no Tocantins há 4 anos, né? Mas ele continua lá. Eu gostaria que você falasse um pouco como é que foi esse lance para você chegar a Miss. Porque você começou a sua carreira como modelo, você foi para Xangai, né? Fui para Xangai em 2012. Eu já tinha uma carreira e tudo mais aqui. Morei um tempo em São Paulo e aí a agência me propôs, Fernanda, o que você acha de uma carreira internacional agora e tudo mais? Tem uma agência interessada em você, em Xangai. Falei, poxa, vamos, né? Eu sempre fui muito aventureira e cheguei para os meus pais também e falei, olha, o que vocês acham? Não, tem que ir, vai. E aí eu fiquei quase um ano morando em Xangai, peguei muita experiência e quando eu voltei, surgiu a oportunidade do concurso. Você desfilou para grandes marcas, né? Como Mitsubishi, Carmen Steffen, Coca-Cola também? Sim, Coca-Cola também. Eu peguei, quando eu estava em Xangai, eu trabalhei muito no Salão do Automóvel, que é aquele salão conhecido mundialmente. Então, eu peguei grandes marcas e eu tenho um carinho, uma lembrança muito grande, né? Porque foi uma carreira, hoje eu tenho quase 15 anos como modelo. E como é que foi esse lance do modelo? Porque nem toda modelo se aventura a um concurso de Miss, né? Sim. Mas, antes de você fazer
esse lance de ir para Xangai e tudo mais, você acha que também foi garota coque também, né? Fui descoque em 2010. Quando eu estudava, eu estava fazendo cursinho lá para o Barro Branco. E aí os meus amigos me inscreveram no concurso. Todo mundo falou, não, vai. Eu falei, ai, gente, não é para mim isso não. Em 2010. E aí eles me inscreveram sem eu saber. E eu ganhei como Descoque Ribeirão e Descoque Brasil, não foi? Descoque Brasil. E qual foi o prêmio? Nossa, na época foi muito bom. Eu ganhei um celular, ganhei vários DVDs, ganhei roupa, voucher de loja. Se eu não me engano, eu ganhei um tablet, maquiagem, ganhei muita coisa. Foi um prêmio muito bom. Além da bolsa de estudos, que acho que você já tinha, né? Bolsa de estudos eu já tinha. Então você queria ser militar, pelo jeito? Eu queria entrar no Barro Branco. Que bom que não deu certo, porque hoje eu não me vejo numa carreira militar. O que você queria ser? Piloto de avião? O que é? Primeiro eu queria entrar. Eu sou assim, primeiro eu entro, depois eu vejo. Tá certo. Aí, como é que foi para chegar ao concurso de Miss? A minha avó materna foi Miss Indústria. A minha avó era lindíssima, inclusive, preciso ressaltar isso. E mãe do seu pai. Mãe do meu pai. Então, a família toda, a gente já se reunia quando ia passar, concurso na TV e tudo mais, então a gente já se reunia, era um evento mesmo na família. E aí, quando anunciou as inscrições para o Miss Ribeirão, todo mundo falou para mim, não, você tem que ir. E eu peguei e falei assim, seja o que Deus quiser, vou me inscrever. E aí foi dando certo, fui passando e aí eu cheguei. Você se inscreveu aqui em Ribeirão Preto, que foi feito pela Band mesmo também, né? Sim, aqui em Ribeirão Preto, que foi feito pela Band. E em São Paulo, e no Miss São Paulo e Miss Brasil também foi feito pela Rede Bandeirantes daquele ano. Então foi todo produzido pela Rede Bandeirantes. E como é que é esse lance? Você se prepara de que maneira para, primeiro, Miss Ribeirão Preto? E você já falava, não, eu vou chegar lá? Já. Eu já entro para vencer. Então, no Miss Ribeirão Preto, na época do concurso, eu trabalhava no Botafogo. Eu trabalhava das 8 às 6 da tarde e fazia faculdade na FGV. E eu quase não tinha tempo, né, para me preparar e tudo mais. O Botafogo, assim, eles foram muito parceiros comigo, então eles me liberavam mais cedo, me davam um horário mais prolongado de almoço para eu poder fazer as minhas coisas. E foi assim, eu fiz o que deu. Quando eu venci o Miss Ribeirão Preto, que eu fui para o Miss São Paulo, aí sim, eu peguei uma coordenação que me deu todo o respaldo, eles tinham toda uma equipe. O Éder aqui de Ribeirão Preto, depois que a menina vence, ele dá assim, o suporte completo, ele tem uma escola com todo mundo, etiqueta, aprender a andar, aprender a falar, tudo. Então aí eu tive um suporte melhor para ir. Andar com o livro na cabeça. Ah, não, isso não. Isso não precisa. Então você veio do Botafogo. Você trabalhava na secretaria do Botafogo, lá no estádio? Eu trabalhava no estádio, eu comecei como auxiliar administrativo e saí de lá como chefe do departamento de compras. Então, foi um período ótimo. Aliás, o Botafogo tem uma marca como Miss já, né? Tem. Porque a Sandra Guimarães, em 1974, ela teve essa trajetória até chegar a Miss Brasil, sim, como Miss Botafogo, sim, Miss Ribeirão Preto, Miss São Paulo e Miss Brasil. Sim, nossa, e a galera do Botafogo, tanto da parte interna como os torcedores, a torcida organizada, todo mundo assim, me acolheu e falou, não, Fer, vai que vai dar certo, todo mundo torcendo, várias mensagens, uma rede de apoio, foi muito legal, muito bacana. Que bom, muito legal mesmo. E aí, passou Miss São Paulo. Aí veio a pedreira, Miss Brasil. Aí eu tive que mudar totalmente a minha rotina, sair do Botafogo, porque não dava para conciliar, tranquei a faculdade e fiquei 100% disponível para o Miss lá em São Paulo. E aí lá eles também têm uma rede de apoio para Miss São Paulo, né? Então eu fiquei por lá. Fiquei, inclusive, na casa eles têm uma casa e tudo mais, mas eu comecei uma amizade com a Miss São Paulo 2013, a Bruna. Tanto é que eu morei com ela depois 3, 4 anos, depois que eu passei a coroa. E eu fiquei na casa dela, com ela e a mãe dela. E aí eu comecei a me preparar mesmo, de fato, para o Miss Brasil. Só que esse período é um período muito curto entre o Miss Ribeirão e o Miss Brasil. Então foi tudo muito corrido, foi intenso mesmo. Mas deu certo. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acompanhou depois, até o final, com a Miss Universo,
E você acha que conseguiria chegar até onde? Olha, é difícil falar, porque o concurso ele não acontece só na noite final, que é a noite que eles transmitem. As meninas, elas ficam confinadas 15 dias antes, 20 dias antes, com provas, com prova de convivência, enfim, tem várias coisas envolvidas que não é só a noite final. Então, eu não sei te falar assim, nossa, entraria no top 5, porque não é só aquilo. Né, tem todo um confinamento. Então, eu não sei te falar porque eu não vivi a experiência do confinamento. Não vou saber te falar. Tá certo. Eu digo que a que ganhou dela tinha 1,62 m e ela ficou entre as 15 melhores do mundo. Vamos dizer, é uma classificação considerável, porque é muito competitivo. E 2 mulheres brasileiras conseguiram ser Miss Universo. Sim, e algumas bateram na trave, né? Como a Natália Guimarães, que ela é super famosa por ter... Mineira, né? Dizem que o concurso foi roubado descaradamente no dela. Por isso que eu falo que existe sempre um bastidor. A gente nunca sabe o que vai acontecer por causa do bastidor. E teve agora, recentemente, a Júlia Gama, que também bateu na trave, ficou em 2º lugar. Então, as brasileiras sempre têm uma ótima colocação em concursos. Não, só para o telespectador, então, saber das que ficaram em 2º lugar, a Marta Rocha, a baiana Marta Rocha, em 1954. A amazonense Terezinha Morango, em 1957. A Dalgisa Colombo, do Distrito Federal, em 1958. A gaúcha Rejane Gulara, em 1972. E as 2 que chegaram e foram, como todo mundo já sabe, a própria Marta Rocha foi a primeira brasileira, em 1968, e em 1963, a Ieda Maria Vargas, outra gaúcha, né? Sim, Aliás, as você gaúchas. tem cara de gaúcha. Né? Todo mundo fala que eu tenho cara de mineira, porque a família da minha mãe é mineira. Mas você fala que sabe passado, você não fala isso, né? Não, eu falo muito uai eu falo demais, mas eu tenho um sotaque mais assim, mais para cá, puxado para o nosso lado, né? Mas, de fato, as gaúchas arrasam. Gaúcha, mineiro, elas estão sempre se mantendo em tops, né? E eu queria que você falasse um pouco da rotina da sua infância, voltando um pouquinho lá atrás. A infância, a juventude, como é que foi sua rotina? Foi muito bom, muito diferente de hoje, né? Eu sempre comparo a minha infância com das crianças de hoje. A gente brincava na rua. Eu sou filha única, mas lá no meu bairro sempre teve muita criança. O meu pai, ele gosta muito de soltar pipa, ficar no meio do pessoal. Então, as crianças amam o meu pai desde sempre. Na minha casa sempre teve muita criança lá, sempre batendo, ô Magrão, me dá uma pipa, ô Magrão, né? Então, a minha infância foi muito boa, brincando na rua, pé descalço. E eu fiquei com os meus pais até uns 18 anos, né? Então, sempre foi muito tranquilo, muito tranquilo. Eu amo o Ribeirão. Hoje, quais são as suas medidas e quais eram as suas medidas lá atrás? Lembra? Olha, lá atrás... Em 2014. Sim, eu sei que eu estava bem dentro das medidas. Hoje, depois que eu fui morar no Tocantins e a minha vida tomou outro rumo, eu meio que relaxei dessa parte de medidas, porque imagina, desde os 15 anos, né, tendo uma alimentação super regrada, eu não sou tão regrada assim, eu amo comer, amo doce, amo tudo, então sempre foi um sacrifício para mim. E depois que eu mudei para o Tocantins, que eu virei empresária, abri meus restaurantes, eu falei, não, eu acho que agora está na hora de eu relaxar. Então, hoje, com o nome que eu tenho, que graças a Deus eu tenho um nome forte dentro da moda e tudo mais, principalmente aqui em Ribeirão e São Paulo, eu já não preciso mais disso. Os trabalhos que eu pego, eles não me perguntam mais, vai além. Então eu falo, oh, graças a Deus. Bom, então diz pra gente suas medidas hoje, 1,82 m? Hoje eu tenho 1,82 m, eu devo estar pesando uns 65 quilos e de medida assim, de fita, não sei, graças a Deus. Aboliu tudo isso, né? Quais eram as restrições da Miss na sua época? Não podia, tinha que ser solteira, de 18 a 27 anos, se eu não me engano. Solteira, não podia ter filhos, nem ter tido divórcio, nada. O que mais? Você lembra mais de alguma coisa? Piercing, tatuagem? Então, piercing
Não, mas tatuagem, se fosse um pouquinho mais escondida e tudo mais, até passava. Não podia ser uma coisa muito grande, muito exposta. Mas se fosse pequenininho, até passava. Eu nunca tive problema porque eu nunca tive tatuagem. Mas eu lembro que tinha uma coisa assim, se fosse menorzinha, dava para passar. Bom, gente, a gente está falando com a Fernanda Leme e daqui a pouquinho, vamos encostá-la na parede. E como você já sabe que é a marca do nosso programa, o que marcou na vida da Fernanda Leme. Então, daqui a pouquinho, dentro do Marco na TV, a gente vai voltar com mais outras perguntas e depois, no final, o que marcou na vida da Fernanda. Depois da nossa vinhetinha, a gente continua. Muito bem, galera, estamos de volta. É o Marco na TV, falando para mim, Miss Brasil 2014, Fernanda Leme. E ela também está cursando jornalismo lá em Tocantins, se forma esse ano, né? Graças a Deus, me formo esse ano. Comecei na TV por conta do Miss, me descobri na TV por conta do Miss e comecei a fazer jornalismo na UFT. Muito bem. Você trabalhou, você recebeu um convite do pessoal da Band para poder... Sim, eu fiz alguns trabalhos aqui para a Band Ribeirão, fiz trabalho para a Band São Paulo, algumas coisinhas, e aí depois logo eu me mudei para o Tocantins. E antes disso você trabalhou na TV Tati também? Antes disso, o Lucas Bretas, meu parceiro, me convidou para o programa, para o Tati Sports, e aí eu fiquei um tempo também lá na TV Tati. Foi uma época muito gostosa, porque era um programa que falava sobre esporte, sobre Botafogo, a rivalidade do Botafogo e do comercial. Então, era aquele programa sem neura, que você pode falar tudo que você quiser, e com os telespectadores interagindo e tudo mais. Então, foi uma fase muito gostosa. Aí depois você foi ser âncora do Jornal das 20 horas na Rede TV, lá em Tocantins já. Então você foi embora para Tocantins em 2020? Lá no Tocantins. Foi em 2019, se eu não me engano. Eu sou péssima com datas, mas foi em 2019 que eu fui para lá e logo após a pandemia eles me convidaram. Lá você ficou quanto tempo lá? Lá eu cheguei em 2019 e eu acho que eu vou ficar lá por um bom tempo ainda. Agora, o que fez você ir para Tocantins? Eu estava um pouco cansada de fazer essa ponte Ribeirão-São Paulo. Eu gosto muito de mudar, eu gosto de mudança. E eu estava me sentindo um pouco acomodada aqui. E aí o meu marido falou assim... Tá, a gente precisa mudar. Para onde a gente vai? Eu falei, vamos mudar de definitivo para São Paulo. Ele falou, não, eu odeio São Paulo e eu amo São Paulo. Eu falei, para onde que a gente vai? Ele falou, olha, a gente já tinha um sócio no Tocantins. Ele falou, olha, a empresa está precisando de alguém, porque ele vai assumir um cargo público e a empresa vai ficar sem. O que você acha da gente ir para lá? Eu falei, bora. Arrumamos as coisas e mudamos para lá. E lá mudou, mas sem saber o que ia fazer. Sem saber o que ia fazer. A gente ia cuidar da empresa a princípio, ver, né? Empresa do quê? A gente tem uma empresa de formatura, nós fazemos fotos e tudo mais. E aí nós mudamos para lá, é um estado muito promissor, só tem 30 anos e o estado já assim, é super avançado. Que cidade você está lá? Em Palmas. Em Palmas. E aí logo já veio os restaurantes e tudo mais, e a gente começou a expandir, e agora eu tô com um novo projeto de uma empresa de assessoria, então assim, quero levar meus pais para lá, então eu acho que de lá eu não saio tão cedo. Tem 2 empresas lá? Tenho 2 restaurantes, um japonês e um bar, e tenho a empresa de formatura e agora eu estou abrindo uma nova empresa que é de assessoria de comunicação. Bom, você falou que gosta muito de mudanças, né? Então, você foi para Xangai e ficou quanto tempo em Xangai? 1 ano. E depois? E depois eu vim para cá e já me aventurei no Miss. Quantos países você conhece? Acho que uns 20. E você foi para trabalho? Ou também? Não, eu fui passear, a maioria eu fui a passeio. A trabalho eu fui para o México, para a Tailândia e para a China.
Pouco antes do Miss Brasil, você ganhou uma passagem também lá para o Oriente. Para onde que foi? Eu acho que ganhei para a Tailândia e para o México. Inclusive, o meu compromisso de trabalho na Tailândia foi por conta do Miss. Eu fui me encontrar com o ministro do Turismo, a pedido da Band. Tailândia e México. E você fala inglês? Falo. Eu falo quando necessário. Quando exige. Quando exige. Até mesmo porque eu vou fazer o meu mestrado fora, então eu preciso de ter um inglês bem afiado. Para ser Miss não exige isso? Não exigia no meu tempo, mas era um diferencial. Né? Porque quando você chega no Miss Universo, como eu falei, os bastidores contam muito. Então você precisa saber se comunicar. E o inglês é essencial. Bom, antes da gente chamar a vinhetinha para dizer o que marcou na sua vida, eu vou perguntar também. Qual ou quais foram os seus ídolos? Meu Deus. Eu acho que a minha grande inspiração foi a minha avó, porque eu não passei tanto tempo assim com ela como eu gostaria, mas ela sempre foi uma mulher forte, uma mulher guerreira, foi Miss Indústria, então assim, ela foi descendente de italiano, tenho uma conexão muito forte com a Itália, então ela sempre foi uma grande referência para mim, a minha avó materna, né? A minha avó paterna também, a minha avó paterna. Mas eu tenho outras pessoas que eu admiro, não são ídolos assim, nossa, mas que eu admiro muito. Gisele, no mundo da moda, né? Eu gosto da Gabriela Marcos, gosto da Ximene Navarrete no mundo Miss, e tem outros, gosto muito do Ayrton Senna, né? Então tem pessoas que não tem como a gente tirar da lista, como o Ayrton. Eu nunca gostei de corrida, mas quem não gosta do Ayrton? Como pessoa, como esportista, não tem como. Né? E outras várias pessoas. Renata Fã no mundo jornalístico, e no meio do futebol gosto de vários. Todos os Ronaldos eu gosto, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, né? Então toda aquela galera da Copa de 2002, adoro acompanhá-los. Então tem várias pessoas que eu me inspiro. Tá certo. E uma outra coisa que eu iria lhe perguntar, mas vamos deixar para depois da vinhetinha, a gente volta daqui a pouquinho. Segura aí. Marco na TV, falando hoje com Fernanda Leme, 30 anos, ela que foi a segunda mulher mais bonita, de acordo com os jurados, em 2014. Fernanda, Vera Giménez, Marta Rocha, outros ícones do mundo artístico, inclusive a Vera Fischer, ela também foi Miss. A Marta Rocha também foi Miss, mas tem uma mulher que é idolatrada pelo mundo inteiro, que é a garota de Ipanema, Elô Pinheiro. Não chegou a ser Miss, ela acabou se casando, ela foi musa inspiradora do Tom Jobim. Uhum. E o que você diz? Olha, eu acho que cada um tem o seu caminho, segue seu caminho, né? O meu, por exemplo, como a gente estava conversando agora nos bastidores, foi para o lado jornalístico, né? Eu admiro muito quem vai para esse lado de ator, de atriz, tem que ter uma memória muito boa, tem que ter uma concentração muito, né? Inclusive, a gente tem um grupo tem um grupo de Miss Brasil que eu estou infiltrada no grupo. Que eu estou lá. Você faz uso a esse lugar. Que me colocaram lá. E são todas as misses. E eu gosto de acompanhar, apesar de ficar bem muda no grupo, né? Mas eu gosto de acompanhar, ver o que elas estão fazendo. Direto elas se reúnem. Então, assim, cada uma seguiu o seu caminho. Tem muitas misses jornalistas, mas tem misses médicas, misses atrizes também. Então, cada um segue seu caminho. O meu foi para o lado do jornalismo. Convites que não faltaram, né? Para ser atriz. Aliás, agora é moda, né?
todo mundo que se destaca um pouco, a Globo vai lá e chama para o Big Brother, né? Pois é, o tal do engajamento, né? Certo estão eles. Mas, pelo que eu percebo, não é a sua praia, né? Não, eu não gosto. Eu gosto mais mesmo desse lado jornalístico e tudo mais. Não é minha praia, não. Tá certo. Você estava esperando aí, tá curioso para saber, né? O que é que marcou na vida da nossa grande garota aqui, a Fernanda Leme? Acho que não tem como falar o que marcou, uma coisa pontual, né? São várias coisas. Eu agradeço a Deus porque eu não sou uma pessoa de fazer planos e Deus me colocou coisas lindas no meu caminho. Mas eu acho que uma coisa que vai ficar assim bem guardada na minha memória e no meu coração é que nesse período como Miss, eu recebi tanto apoio e tanto carinho das pessoas, principalmente dos ribeirão-pretanos, que assim, quando eu cheguei no Miss Brasil, eu parei e falei, gente, eu não tinha ideia da dimensão que é isso aqui. Muita gente me mandando mensagem, muita gente me mandando abraço, beijo, energia positiva. Quando eu voltei para Ribeirão, eu não conseguia andar no shopping, porque as pessoas me paravam, tira uma foto, nossa, torci para você. E até hoje, as pessoas, nossa, torci para você, olha que legal, a gente te acompanhou. Então, esse carinho das pessoas, de todo mundo, eu vou levar assim para o resto da minha vida. Eu acho que se eu tivesse que escolher mesmo entre uma coisa assim, o que te marcou, o carinho das pessoas, a energia positiva que as pessoas me mandaram. Isso eu vou levar para o resto da vida. Tá certo. Aliás, eu quero mandar um abraço especial para a tia Elaine, né? A gente organizou uma caravana para ir para Fortaleza. Ela trabalhando lá no DAEP com a gente, lá foi bastante gente. Eu acredito que foram mais de 20 pessoas daquilo, né? Foi, o avião estava lotado. E é isso que eu falo, o carinho das pessoas. Porque foi tão de repente... Bom, 20 pessoas só da família, Só né? da família. Tinha muito mais gente lá torcendo. Então, esse carinho de se mobilizar, não, vamos fazer, porque, querendo ou não, é uma viagem cara. Você sair daqui de Ribeirão e ir até o Ceará é uma viagem cara. Então, eles se mobilizaram, foram torcer por mim. Esse carinho é impagável. É verdade. A hora que chegou a final, eu falei, tá garantido. Deu zebra, né? Mas tá aí. Vou deixar para você dar as suas considerações finais e deixar a sua mensagem para esse público ribeirão-pretano e do Brasil que está te acompanhando hoje. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que torceu, que me acompanha desde 2014. Muito obrigado, o carinho de vocês é muito importante, foi muito importante para me dar forças, né, no Miss, porque é muito puxado, principalmente a parte, né, mental. Então foi o que me deu forças, eu quero agradecer demais, eu sou muito grata e muito feliz por ser ribeirão-pretana, por ser botafoguense e por esse apoio, essa rede de apoio e de carinho que eu recebi. Tá aí, o Marco na TV chegando ao final. Falamos com Fernanda Leme, a ribeirão-pretana, Miss Brasil. Aquele abraço.